meu nome é Giselma, eu estou aqui a convite do coletivo Quadrado Brasília para mostrar um pouco sobre horta em pequenos espaços. O que é importante falar sobre horta, assim, que eu considero, né? Eu sou filha de agricultores, né? Toda a vida eu mexi com a terra, só que a gente sempre plantou em grandes espaços, né? E o objetivo aqui da aula é mostrar que é possível você fazer uma horta, mesmo você morando em apartamento, mesmo que você mora em casa e não tem espaço, você também pode ter uma hortinha na sua casa. E o que nós vamos fazer? Nós vamos imitar a natureza. Nós não vamos plantar as coisas separadamente. Por exemplo, um canteiro só de horta, um canteiro só de cebolinha. A gente pode juntar todas essas plantas no mesmo vasinho, no mesmo espaço, porque esse é o sistema agroflorestal. Quando a gente fala assim, sistema agroflorestal, dá a impressão que tem que ser uma floresta. Não, é um sistema de plantio. Antigamente, como é que a gente plantava? Falo isso por experiência. A gente plantava no sistema de monocultura. Como é que é esse sistema de monocultura? Você coloca num espaço de terra só milho, no outro espaço só feijão. E esse sistema, ele já está ultrapassado. Então, nem é tão novo assim a agrofloresta, o sistema agroflorestal. Mas é um sistema que ajuda tanto o meio ambiente, como ajuda as pessoas, como ajuda as plantas. Ele coloca mais água no chão, porque quando você planta uma árvore, você planta água também no sistema do solo, né? Você ajuda o solo a ser mais úmido, e isso tudo vai ajudar as plantas. Então, como é que eu vou fazer aqui? Esse daqui é uma jardineira. Nós vamos colocar aqui ó, eu tenho terra vermelha. Como é que eu faço a preparação do meu solo? Como esse aqui está bem encharcado, ó, então eu vou fofar a terra. Por quê? Porque a plantinha, a raiz, ela precisa de um espaço fofinho para ela poder penetrar na terra. Porque a gente vai plantar alface, nós vamos plantar cebolinha e vamos plantar salsinha. Então, o que eu estou fazendo? Estou fofando e eu coloco sempre a mão mesmo. Tem pessoas que preferem usar luva. Eu prefiro fazer assim porque eu gosto de sentir a terra. Mas não tem problema nenhum se você quiser usar a luva. Então, estou fofando, ó, fofei. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos misturar alguns adubinhos aqui nessa terra. A nossa plantação vai ser orgânica, viu? Porque aqui a gente não usa químico. O que você vai fazer, gente? Você vai ter o prazer de plantar alguma coisa que você vai comer e que não vai comer veneno. Porque o nosso maior remédio são os nossos alimentos. Então, eu trouxe aqui para mostrar, ó. Aqui eu tenho um pouquinho cama de frango. É adubo de galinha, viu? Tá vendo que ela tá misturada com palha de arroz? Tem umas palhinhas de arroz aqui. Então, isso você vai espalhar aqui. Você tira essas ervinhas daninhas, mistura, coloca aqui, ó. Essas partes que estão duras você tira, porque o canteirinho é pequeno, né? Então, vamos colocar mais um pouquinho. Outra coisa que nós podemos colocar, esse aqui, ó, é adubo de compostagem que eu mesma fiz aqui em casa. São folhas que eu vou varrendo o quintal, aí eu fui fazendo um monte, misturando com a terra e virou isso aqui, compostagem. Tudo você pode fazer na sua casa. Se você não tem espaço para fazer a compostagem, você já compra o adubinho pronto, né? Que é a terra adubada. É bom um pouquinho de calcário para esse daqui, ó. E eu uso também iorim. O iorim ainda é menos ainda. E agora a gente vai misturar. Então, eu coloquei o calcário, o calcário, a função dele é corrigir a acidez do solo, né? Se você comprar uma terra já adubada, que a gente já compra, já tem isso,
você não precisa colocar o calcário porque ela já vem preparada. E o iorim é um adubo natural, ele dá força para a planta. Então, todos esses adubos aqui é para poder melhorar as condições do solo para a planta vir bem forte na terra. E você sempre mistura. Ó, misturou, eu coloquei essas plantinhas, esses adubos, misturei. E agora a gente vai fazer o plantio. Nós vamos fazer o plantio aqui com muda, mas você pode fazer também com semente. Se você fizer plantio com semente, quando ela brotar, você vai ter que fazer o que a gente chama de ralear, né? Por exemplo, se você planta cenoura na semente, vamos imaginar, para ficar bem claro, para você não ficar, como é que faz, você se coloca no lugar da planta. Então, a cenoura, ela tem ela cresce para baixo, no que a gente come é aquela parte de baixo. E ela engrossa. Se tiver muita cenoura perto dela, ela vai engrossar? Ela vai ganhar o tamanho natural dela? Não. Por quê? Porque ela está abafada com muitas cenouras do lado dela. Então, quando brota, você tira aquelas mais fraquinhas e deixa umas 3 para ela ter espaço. Ela precisa respirar, ela precisa ter espaço para crescer. Então, se fosse na semente, você faria isso. A mesma coisa a alface. Então, se você semeia, você tem que, quando ela brota, você tira algumas coisinhas de alface e deixa as outras para poder ela criar aquela folhagem bonita. Aqui nós vamos fazer, já vamos plantar as mudinhas, né? Tem muitos lugares que vendem as mudinhas, muitos viveiros, vocês podem procurar esses viveiros. Compra já a mudinha assim, ó. Olha, que gracinha que ela vem. E aí, uma coisa que eu faço muito aqui, gente, eu converso com as plantas. Por quê? Não são só as condições naturais que faz bem para a planta, não. Então, você vai precisar, ó. Todo mundo fala 3 condições básicas. As condições do solo, a condição da luminosidade e de pegar sol, que é muito importante, e a condição da água. Você não pode nem deixar muito úmido e nem muito seco. Mas eu acrescento ainda nessas 3 condições a condição do seu relacionamento com suas plantas. Eu converso com minhas plantas e eu vou mostrar depois para vocês como que tá bonito os meus gilós, as minhas berinjelas, mas sempre que eu vou lá, eu fico lá batendo papo. Tem o seu Cosmo que trabalha aqui, ele fica rindo, porque eu já chorei, porque cortaram planta minha aqui, florzinha, não poda não, eu fico chorando para não podar minhas bichinhas. Então vamos lá. Nós vamos fazer aqui um mini sistema agroflorestal, porque eu vou colocar essas que têm raízes maiores, por exemplo, vamos concordar, é só você reparar. Ó, aqui é a cebolinha, ó, eu vou tirar, ó, isso daqui com cuidado, ó. Concorda que a raiz da alface é maior do que a raiz da cebolinha? Então, nós vamos colocar a alface no centro do canteiro. E a cebolinha no cantinho, nas beiras do canteiro. Porque no centro ela vai ter mais espaço para crescer. Então, a gente pode fazer essa combinação. As de raízes maiores no centro, as de raízes menores nas beiras. E aí você cava, ó, com a mão mesmo, ó, coloca ela lá no canteiro e joga a terra. Podemos fazer aqui outra. Ó, 1 palmo de distância uma para a outra, porque ela vai fazer aqui, né? A folhagem dela vai crescer. A folha da alface, ela tem, gente, 80% de água. Uma árvore tem 50%. Então, você imagina o bem que você está fazendo para o seu corpo quando você come folha de alface. Principalmente se ela for orgânica. Porque você não está comendo veneno, né? Porque os produtos químicos, todo mundo já sabe disso, do mal que faz,
causa tantas doenças, e você produzir é uma alegria. Eu sinto isso, uma alegria de produzir meu próprio alimento. E quando eu posso doar, eu adoro doar. Quando eu colho, as pessoas comem e gostam. Então, ó, agora a cebolinha aqui, ó, entre, né? Ó, vou fazer aqui, ó. Coloco a cebolinha. Quando a gente está plantando, isso acontece comigo. Pode ser que aconteça com vocês também. Vê esse fiapinho. É um fiapinho, né? Ah, mas não vai crescer. Mas espera. Tem que ter paciência com a natureza. Como você tem paciência com você. Você tem que ter paciência. Tem um tempo para tudo. O tempo de plantar, o tempo de colher e o tempo de comer. Ó, aqui, ó. Coloca, e o canteiro vai ficar lindo. Outra coisa que eu gosto muito de observar nas plantas, o aroma e as cores. Daqui a pouquinho eu vou mostrar uma cesta das coisas que eu colhi aqui em casa, que eu montei ali uma cesta para vocês observarem como são lindas as cores das verduras, né? Das coisas da natureza mesmo. E você pode misturar erva medicinal com canteirinho de alface, coisa da hortinha? Pode. Você pode colocar aqui, por exemplo, um alecrimzinho que você pode tanto usar como tempero, como para fazer um chá. E eu vou mostrar também outras possibilidades de... Ah, eu não tenho jardineira, eu tenho que sair para comprar jardineira? Não, gente. Isso daqui, ó. Era um vasilha de amaciante, eu acho. Olha, você vai fazer uns furinhos nela, você põe o adubo e aqui você planta uma plantinha. Poderia ser um pé de alface, poderia ser um alecrim. Então, é não usar um pouco a criatividade, não jogar essas vasilhames no lixo, você pode aproveitar para fazer seu canteiro. Olha aqui essa opção. Ó, era uma cestinha, você poderia jogar fora porque quebrou, porque não está mais no seu uso. Não, você vai, planta. Esse aqui é o brinco de princesa, é uma florzinha. E você pode decorar a sua casa. As pessoas estão usando muito nos espaços gourmet, né, da casa, né, fazer essas montagens para ter as coisas em casa. Plantei, né? Agora o que é que eu costumo fazer? Eu costumo cobrir essa terra. Para ela não pegar, para o sol quando vir não pegar direto nessa terra. E aí eu cubro com folhas, aqui eu tenho muito capim, eu corto capim e jogo sem semente, né? O capim já seco, jogo aqui. Eu vou mostrar ali os canteiros, vocês vão ver. Então fazer uma cobertura aqui natural. Entendeu? Porque quando você molha e ela tem essa cobertura, umas folhas, por exemplo, folhas de amora, capim, palha de arroz, tudo você pode jogar assim, ó, para cobrir seu canteiro, para não deixar ele à mostra desse jeito, porque o sol batendo aqui vai direto no solo e a água batendo aqui, ela vai escorrer mais facilmente. Se você cobre seu canteiro com essas matérias orgânicas, depois você molha, essa matéria orgânica, ela mantém mais a umidade do seu canteiro. Um canteirinho de alface desse daqui com cebolinha, você molha 2 vezes no dia, dependendo da temperatura. Por exemplo, nós estamos no tempo chuvoso agora, então tá ameno e tudo, e você observa, tudo é observar. Ah, não tem assim, tem uma receitinha? Tem, mas você precisa observar as suas plantas. Então, você está vendo que ela está tristinha? Pode ser falta de sol, pode ser falta de água. Então, você vai observando e vai cuidando. É um cuidado amoroso diário com as suas plantas. Então, você vai cobrir e vai molhar isso daqui. Ela precisa de sol, ficar num ambiente da sua casa, perto de uma janela, algum lugar que pegue sol, porque o sol é necessário. Tá? Sol, água, um bom terreno, um bom solo para ela crescer, e amor e conversa, que vai dar certo, vai tudo dar certo no final.
Excesso de água, por exemplo, essa terra aqui está muito molhada. O que é que você faz? Você pode fazer a sua terra misturada com bastante palha de arroz, porque essa palha de arroz vai criar canais de escoagem dessa água para ela não ficar uma terra muito irrigada. Você pode também colocar pedrinhas lá embaixo ou um pouquinho de areia antes de começar o seu canteiro. Você põe um pouquinho lá no final e vem. Por quê? O que você está fazendo? Você está imitando a terra. Porque tem terra, tem areia, tem pedrinhas e tem água lá no final aqui no nosso subsolo. Então tudo é imaginar, você está reproduzindo um ambiente natural num espaçozinho. Então você começa a pensar isso e aí você tem esses cuidados de não molhar demais e não deixar ela também sem tomar sol. Porque o sol é igual gente. Eu falo que plantinha é igual gente. Tem cuidados específicos para cada uma, mas elas precisam da terra, sol, luminosidade, água e ar. Porque elas precisam respirar. Se tiver muito encharcado, imagine você mesma debaixo d'água. Você respira? A planta é igual. Se tiver muito encharcado aqui, ela não vai respirar e ela vai morrer. Então, para não ficar muito encharcado, você pensar assim, botei água demais e eu tô com medo. Não, então você faz lá embaixo, antes de começar com essa terrinha, uma areinha, umas pedrinhas, porque essa água vai escoar para lá e não vai ficar só aqui na terra e não vai encharcar ela. Porque ela precisa de um canal de respiração. Porque essa raiz aqui, ó, essa raizinha dela é que pega todos os nutrientes, a água, todas essas coisinhas que você jogou e vai trazendo para a folha. E aí a folha vai crescendo. E essa folha que você vai comer, ela tem, se você apertar numa alface grande, ela tem 70% de água. Então aqui a gente cobre e vamos molhar e colocar num local com bastante luminosidade. Então, agora nós vamos cobrir esse canteirinho. Aqui, ó, o que é que eu estou usando? Folhinha de bananeira, ó. Pode ser ela sequinha ou ela verde, não importa. O importante é que ela vai manter aqui a umidade. E tem outras folhinhas aqui, ó, que eu fui juntando do meu quintal. Aí você vai colocando com cuidado, ó, e vai cobrindo todo o seu canteiro. Com cuidado para não machucar o que você plantou, né? Porque isso vai manter a umidade do seu canteirinho. E proteger o solo também. Aí você pode molhar. Você pode ter um regadorzinho. Isso daqui como tá pequenininho aqui, eu tô molhando com isso. Mas você pode ter um mini regador, né? Porque agora ela tá num ambiente maravilhoso e ela vai crescer, adorou que saiu dessa vasilhinha ali, que já tava no tempo dela vir para um vaso maior. Essa daqui é aquela sementeirinha. Quando você compra as mudinhas no viveiro, ela já vem assim, né? Que você pega, ó, as raízes aqui em volta. Mas se você quiser fazer sua própria sementeira, você vai comprar uma vasilhinha dessa, ou então vasilha de ovo, né? Que fica os copinhos. Então você enche ali, faz um furinho embaixo, faz o seu adubinho e fura assim com o próprio dedo, ó, e coloca a sementinha em tampa e molha, porque ela vai brotar desse jeito. Quando ela tiver assim, você pode já fazer
o transplante dela, né? Transplantar para um espaço maior. Aqui, ó, o que que eu trouxe para mostrar? É essa caixa de madeira que normalmente a gente não usa muito, né, na nossa casa, ou usa e põe no lixo. Você pode. Aqui que eu fiz, eu cobri com um tecido velho que eu tinha, tudo reaproveitando. Aqui tem coentro, tem salsinha e tem essa pimenta. O que eu vou fazer? Esse espaço aqui, ó, tá vazio. Então, você pode colocar aqui alguma coisa. Eu vou colocar essa mudinha aqui de hortelã. Ó. Vou dar uma apertadinha aqui no vaso, ó. E aí eu vou puxar. Ó, ela saiu inteira. Aí eu vou abrir aqui na terra um espaço para colocar a mudinha de hortelã. Um cheiro. Ó, fofa de novo. Ó. Mais um pouquinho. Ó. E aí eu coloco os dedos assim na terra, ó, e tiro. Faço um buraquinho com os dedos que é para criar espaço para respirar. Na beira do... E aqui de novo a gente pode cobrir com alguma coisa e molhar. Deixa eu pegar aqui. Folha, gente, folha seca, que ela vai se decompondo. E aqui, a gente pensa, às vezes a gente pensa que faz sol, né? Ah, eu plantei. Não, mas aqui, ó, entre essas plantas, para ela se decompor, tem uma população aqui de seres que vai fazer essa decomposição dessas folhas e vai transformar isso aqui em adubo para a planta. Então, você faz uma parte e a natureza vem e complementa, né, com o seu trabalho, porque aqui tem muitos seres trabalhando, não é só você, para que isso daqui possa frutificar e dar seus temperos, dar sua pimenta, dar uma erva para você fazer chá ou para você fazer um tempero e você colhe na sua própria casa. Um alimento saudável que você plantou com as suas próprias mãos. E aí a gente vai se perguntar, às vezes, o que nós podemos plantar no mesmo canteirinho, no mesmo quadradinho. Gente, não tem receita pronta. Eu falo isso da minha experiência com a terra. Você vai observar. Se a sua plantinha menor, ela tem que pegar mais sol, e aqui você tem uma planta que está dando muita sombra, você começa a observar. Porque eu posso dizer algumas das que eu sei, que alface pode ser junto com cebolinha, não tem problema, que as de raízes maiores tem que ser no centro, as de menores aqui. Mas tem coisas que eu não sei, entendeu? E que ninguém sabe, que você vai aprender a partir do momento que você vai trabalhando, senão você vai ficar muito preso naquela informação, e as informações mudam. Você vê, quando eu plantava com a minha família na chácara, que a gente trabalhava, eu sou da terra, que a gente plantava tudo separado e achava que estava lindo, ainda usava produto químico, então tudo mudou. Então a gente está reaprendendo, então coisas que eram muito verdades há um tempo atrás, agora já não é mais. Então as possibilidades é você observar, o trabalho manual dá isso para você, de você conversar com a planta, parece que ela não está bem, ela não está feliz aqui, vou mudar ela para um outro vasinho. Essa está dando muita sombra e tá muito grande para cima, então ela vai estar grande para baixo. Vou mudar ela para um vaso, ela ficar única num vaso só, entendeu? Então é observação, claro. Tem muita coisa que você pode, muita informação que você pode buscar, que já está disponível, né? Na internet, tem muitos sites, muitos canais da internet que tem informações sobre essa composição. Mas eu estou falando da minha experiência. Eu gosto de observar. E tem dado certo. Para você ter um canteirinho desse daqui, ó, aproveitando esse caixotezinho de madeira, o que é que você precisa ter na sua casa? Você precisa de um caixote, né?
um tecido velho, tecido mesmo, mas isso aqui é um tecido. No caso aqui, desse daqui que eu fiz, né? Aí você vai forrar o fundo e forrar as laterais aqui, né? Você vai prender, ó. Você pode prender com uma cordinha ou com arame, como eu fiz aqui. Torce com um alicate para ficar bem presozinho e aí você começa a montar seu canteiro. É interessante nesse caso colocar embaixo, ou você faz uma adubação com bastante palha de arroz, ou você coloca embaixo imitando o solo da terra mesmo. Põe um pouquinho de areia, um pouquinho de pedra, aí você vem com todos aqueles adubos. Você faz uma mistura de cama de frango, terra vermelha mesmo, iorim, um pouquinho de calcário para tirar a acidez do solo, faz uma mistura, enche o seu caixote e molha. E depois de um dia, só para aquilo ficar bem molhadinho, você vem e escolhe quais as plantas que você quer nesse canteirinho, nesse quadradinho aqui. Porque qualquer quadrado vira horta. Eu tava doida para falar isso. Isso aqui, ó, gente, tudo isso aqui é orgânico. Tomate cereja, orgânico, você pode comer in natura. Você não precisa nem lavar se você tiver com a mão limpa, é porque a minha mão não tá limpa. Mas você pega lá na horta, limpou, você come que não tem sujeira, não tem nada. Olha esse jiló, orgânico. A berinjela, olha o tamanho dessa berinjela, ó. Sadiazinha, ó. E as cores, olha que linda essas cores. Olha aqui a selga, ó. Você vai refogar, cortar, refogar. Aqui tem saúde para você, né? Tem um ditado que fala que seu alimento seja seu remédio, né? Que seu remédio seja seu alimento. Então, nos alimentarmos de produtos saudáveis e também de pensamentos positivos, de coisas boas. Então, aqui, ó, são folhas que eu fui juntando lá do meu quintal e fui amontoando aqui. Aqui que eu falo para vocês que aqui, ó, tem a população que está trabalhando junto comigo. E eles vão fazendo essa decomposição. E isso daqui, ó, você vai juntando na sua casa, você olha pela cor. Essa terra aqui, ó, tá bem mais escura do que os torrões vermelhos normal, que aqui, né, o normal do solo aqui é ser um pouco vermelho. Então isso daqui, ó, você usa para cobrir o seu canteirinho e manter a umidade, que os bichinhos estão lá trabalhando para decompor todas as folhinhas e fazer os canais de respiração do seu solo. Então esse daqui é um dos meus pés de jiló. Nós vamos colher agora, ó, o jiló. Eu sempre colho com cuidado. Sempre deixo os menorzinhos. Ó, esse daqui não tá no ponto, ó, deixa ele crescer mais. Entendeu? Ó, como ele tá lisinho, ó. A gente vê saúde no jiló. Aqui nós vamos colher essa berinjela. Ela ainda não tá no tamanho, ela pode crescer mais um pouco, mas eu vou colher aqui. E aqui, olha, a florzinha da berinjela. Que linda. Pezão de berinjela. E uma coisa que eu acho muito interessante é assim, você planta, eu plantei uma mudinha, como que a natureza é abundante, né? Você planta uma mudinha, ó, eu já colhi desse pezinho aqui, um tanto de berinjela e ela vai e brota e vem mais. Ó. Aqui, ó, o nome dessa plantinha eu não plantei, ela brotou aqui. E ela faz isso na terra, é a beldroega. Ela é da família das plantas alimentícias não convencionais. Olha que coisa linda. Isso daqui, ó, você vai colher, ó, aqui o galinho, ó. Isso daqui você corta fininho e refoga, ó. É maravilhoso. Então, aqui ao fundo tem a primeira parte, né, da minha agrofloresta com os canteiros de hortaliças, tem também ervas medicinais, bananeiras, é uma agrofloresta, está tudo misturado. Essa aqui é a área um pouco mais velha.
E aqui na minha frente tem a área nova, é a área onde eu vou... Aqui são frutíferas, né? Vocês podem olhar pelos canteiros. Eu fiz em tamanho maior aqui, ó. Então, o eucalipto, ali uma laranja, aqui no meio, aqui tem mandioca plantada aqui, ó. Tem milho também aqui nas beiras, aqui em cima assim tem milho, e eu fui cobrindo. Então quando chover, as plantas vão adorar esse ambiente onde elas estão aqui, ó. E esse espaço aqui do meio, entre um canteiro e outro, é o capim que eu não tiro. Eu não vou deixar de ter o capim, porque sempre eu vou roçar e vou cobrir de novo meus canteiros, porque isso aqui vai se decompondo e vai sumindo. Então eu tenho matéria orgânica aqui à minha disposição, ó, para eu ir roçando e colocando aqui. E no meio eu posso plantar outras coisas, eu posso fazer um canteiro aqui de erva medicinal até lá no final, ó. E assim a gente trabalha em harmonia com a natureza.